Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, encarnados e desencarnados, para mais uma palestra, para recebermos boas energias, para reunirmos forças, para a nossa jornada. Cada um tem a sua cruz aí. Os recadinhos da casa, nós vamos aí iniciar a 72ª Semana Espírita de 2024, feito pela USA Intermunicipal de Santos e Cubatão. E aqui no Ismênia, nós teremos um desses eventos no dia 24/10, tá? Nós teremos aqui a Elizabeth Lacerda. Vocês normalmente, nós assistimos ela cantando aí, videoclipes dela cantando. Não percam, tá bom? Vai começar agora o dia 7, lá no Fé, Esperança e Caridade, e termina no dia 30 de outubro, uma vez por semana aí. Tá bom? O recadinho daqui, a divulgação para a campanha da cestinha de Natal para as crianças, tá? Para a festinha do final do ano. Tá bom? Hoje o nosso palestrante é o seu Nilson Freire. Seja bem-vindo. É muito conhecido aqui na nossa região. Vamos envolver em muita vibração e muita luz. E continuamos com a campanha do prato de sopa também, Doação de toalhas, creme de barbear, sabonete, shampoo, desodorante, absorventes femininos, fraldas descartáveis. Tá bom? Quem puder, ajuda, deixa na recepção. Eu vou ler para vocês uma prece do nosso amigo Chico Xavier. Nós estamos passando por momentos muito complicados nesse mundo, com essas guerras eclodindo aí. Ontem as notícias não foram boas. As coisas estão ficando mais violentas. Vamos mandar boas vibrações para que isso passe. Que as vidas sejam poupadas, Que reine a paz aí, que as pessoas venham com o compromisso de ajudar os irmãos. Então eu vou ler para vocês aqui uma prece do Chico Xavier chamada Tudo Passa. Eu quero que vocês se concentrem, respirem, mentalizem que enquanto eu estiver lendo essa prece, cada um de nós estará sendo envolvido por uma luz que vem de cima. Essa luz vai nos envolvendo e ao mesmo tempo que vai nos envolvendo, nós podemos mentalizar os nossos lares. E vamos expandindo em nossos lares essa luz, em todo o cômodo, em toda parte, as paredes, janelas, cozinha, tudo. Para que seja emanado boas energias lá, que tenhamos paz. E possamos encontrar força para continuarmos na nossa jornada, na nossa luta, Todos nós temos problemas. Ninguém pode dizer que está tranquilo. Todos nós temos. Cada um sabe onde o seu calo está doendo. Mas sabemos que tudo tem uma razão de ser e que tudo passa, tá bom? Então vamos lá. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade
e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Que Jesus nos abençoe, podemos ter momentos de paz e alegria. Iluminemos nosso palestrante aí. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, irmão. Linda prece. Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que tenhamos uma tarde agradável, serena, de boas reflexões. Que oração linda, não é? Realmente tudo passa. A gente vive aí turbulências, situações difíceis, delicadas, mas não podemos perder a fé. Tudo passa. A gente escolheu para conversar com vocês hoje um tema difícil, delicado. O nome da palestra é Educação para a Morte. Estranho, né? Como é que faz? Como assim? Se educar para a morte? É disso que nós vamos falar. Em geral, a gente não gosta muito de pensar nesse assunto. Mas eu tenho que dar essa notícia para vocês. Um dia tão bonito, tão agradável, mas sabe de uma coisa? Todo mundo que está aqui vai morrer, viu? Acho que eu também. Na verdade, eu estou brincando com as palavras porque ninguém morre. Quem vai perecer é esse corpinho que momentaneamente nosso espírito está habitando. Nós, em essência, jamais morreremos. Mas de qualquer maneira, além de não gostar de falar disso, há um temor. Todos nós, quem não pensa pelo menos uma vez por semana nesse assunto? Claro que sim, né? Especialmente nós que já temos aí um DNA um pouco mais antigo e sabemos que essa situação é inevitável. Claro que a gente pensa nesse assunto, não é? Então, existem muitas dúvidas íntimas de cada um de nós. Por exemplo, quando eu vou desencarnar? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que encarnamos com um tempo definido para aqui estarmos. A gente sabe também que dependendo de como a gente conduz a nossa existência física, nós podemos eventualmente abreviar esse tempo que foi programado para aqui estarmos, agredindo o nosso corpo, deixando de cuidar, não é? E com isso reduzir o tempo. Porém, desculpe, um pouco de pigarro aqui. Mas então, quando vou desencarnar? Ninguém sabe exatamente. Como vai ser essa passagem? Será que vai ser tranquilo? Ou vai estar dormindo como um passarinho, como diz? Será que vai ser num acidente? Será que vai ser numa doença rápida ou longa? Ninguém sabe. O que vai acontecer comigo quando eu chegar no plano espiritual? Como vai ser? Para onde eu vou? Será que eu vou dar uma passadinha pelo umbral? Eu tenho certeza que sim, né? Pelo menos um estágiozinho, acho que, estou falando por mim, não estou julgando ninguém, né? E se eu passar pelo umbral, como é que é lá? Como é que é lá? A gente sabe que os umbrais são zonas infelizes, zonas de algum sofrimento. Agora os umbrais têm N gradações. Não é aquele inferno que aprendemos quando éramos crianças, né? Que dependendo de como você conduzia a sua existência, que seria uma só, né? Uma única vida, dependendo de como você conduzi-la, você poderá ser condenado a queimar eternamente no mármore do inferno. Ora pois, por favor, né? Isso não atende à justiça e bondade divinas. Aquele inferno que a gente aprendeu no passado não existe. O que existe, sim, são faixas vibratórias compatíveis com o nosso estágio evolutivo, compatíveis com
a lei de causa e efeito, com os nossos méritos, né? E a gente pode passar algum tempo. Quem aqui viu o filme ou leu o livro Nosso Lar? Pois é, vocês lembram que ninguém menos que André Luiz, doutor André Luiz, não é? Que há fortes indícios que foi o médico Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, né? Mesmo um espírito como o André Luiz, passou 8 anos no umbral, lembram disso? Lá no, né? Por quê? Não é que ele era exatamente uma pessoa ruim, não é nada disso. É que ele desrespeitava o próprio corpo com alguns desregramentos e ele abreviou o tempo que deveria ficar encarnado, abreviou em cerca de 8 anos. O que nós, espíritas, chamamos de suicídio indireto. Pois é, então, será que vou passar pelo umbral? Como é que é lá? Quanto tempo vou ficar lá? Será que quando eu partir, meus entes queridos vão me receber? Vai ser uma festa? Ou não? E vai por aí. Quem não pensa nisso, não é? E esse temor também provém de muitas coisas que a gente aprendeu, né? A morte vai chegar, é uma caveira com uma capa preta que vem com uma foice, lembra disso? Não é? E a gente vai se deparar com um Deus parcial, vingativo, e que a gente só tem uma chance, uma única vida. Meus amigos, essa ideia de uma única vida, ela não tem o menor fundamento. Imagine o seguinte, aqui na nossa Santos, aqui, você pega aqui no bairro mais elegante de Santos, aí numa cobertura caríssima, nasce hoje uma criança, não é? Essa criança, esse espírito, durante essa encarnação, terá todos os recursos possíveis que o dinheiro pode comprar. Vai estudar nas melhores escolas, e vai ter todas as facilidades e tudo mais, provavelmente vai entrar em boas faculdades, e depois vai ter sucesso material, todas essas coisas que a gente sabe. E também hoje, na periferia, no lugar mais modesto aqui da nossa Santos, também nasce uma criança, abaixo da linha da miséria. Vai passar nesta vida por todo tipo de dificuldades. E com a grande tendência de ser arrastado para a marginalidade. Ora, se a vida fosse uma só, onde está a justiça divina? Verdade ou não? Por quê? Será que Deus gosta mais de uns do que de outros? Óbvio que não. Óbvio que não. A premissa, o dogma de uma única vida não atende, repito, à justiça divina e à bondade divina. Tem também os ateus, não é? Aqueles que dizem não acreditar em Deus. E não é pouca gente, cerca de 7% da população brasileira se declara como ateus. Aliás, conta-se que, certa feita, um ateu convicto, mas o cara era ateu mesmo, passou a vida inteira defendendo o ateísmo. E isso não é fácil de fazer. E ele discutia e tal, defendendo o ateísmo, que o universo é obra do acaso. E esse nosso ateu, um dia passeava por um bosque, um lugar muito agradável. Então, era assim, muito, muito, muito gostoso, as árvores, os passarinhos cantando, não é? Uma brisa suave, corria do seu lado assim um riozinho, não é? E o nosso ateu pensava assim, puxa, mas que legal, né? Olha que gostoso que está aqui, tudo funcionando direitinho, como o acaso deu certo, não é? Porque esse negócio do acaso é impressionante, os astros não batem um com o outro, tudo funciona direitinho. E ele pensava que o acaso deu muito certo quando ouviu um barulho no mato, assim, uns 200 metros dele, lá atrás, e ele olhou. Era um baita de um urso enorme saindo do mato. E o urso começou a correr atrás dele. E ele corre fugindo do urso. A certa altura ele olhou por cima do ombro assim para ver que distância estava o urso. E quando ele voltou
voltou a olhar para frente e tinha um tronco de uma árvore assim, no caminho. Ele tropeçou e se estatelou no chão, caiu. Quando ele foi levantar, o ursão já tinha chegado, com a pata esquerda assim no peito dele, e já ia, as garras assim, já ia abaixar a pata direita. Nesse exato instante, o que o nosso ateu falou? Ai meu Deus! Claro, avião caindo não tem ateu, né? Aí, nessa hora que ele falou, pronunciou o nome de Deus, o tempo parou. A brisa parou, os passarinhos pararam de cantar, não é? O riozinho também parou, e claro, o ursão também parou. Nesse instante, vem uma luz do alto, e dessa luz, uma voz. Escuta, você aí que sempre falou mal de mim, né? Passou a vida inteira falando mal de mim, e agora? Diante dessa circunstância aqui, o que você tem a dizer? E o nosso ateu falou, olha, Senhor, realmente falei bobagem a vida inteira. Tenho que reconhecer a sua existência. Mas, será que o senhor poderia me ajudar pelo seguinte, eu não posso, né? Eu sou muito conhecido como um ateu convicto, eu não posso sair daqui agora e já ir defendendo a sua existência. Eu tenho que fazer isso de modo gradativo, não é? Assim, mas prometo que vou falar do senhor, falar bem do senhor. Então não posso sair de uma vez falando assim. Não daria para o senhor, por enquanto, tornar o urso cristão? E aí a voz falou que assim seja. Nesse instante a brisa voltou, os passarinhos voltaram a cantar, o riozinho voltou a correr, e o ursão recolheu as duas patas ao peito assim, e falou, Senhor, agradeço por este alimento que eu vou comer agora. Porque naturalmente, agradecer o alimento é uma atitude cristã, não é? O Livro dos Espíritos, na questão 853, traz o fato de que quando chegar a hora da nossa partida, nada irá impedir. Todos conhecem o ditado, ninguém morre de véspera, né? Só o peru. Mas na hora da nossa partida, não tem jeito. Alguns casos muito especiais têm uma moratória. Ou a espiritualidade superior, dependendo de como a pessoa está conduzindo a existência, dá alguns anos a mais, né, na prática do bem, como foi o caso do Chico Xavier. Mas em geral, no tempo que foi previsto, a gente parte, ou antes, como eu falei agora há pouco, né? Porque quando chega aquela hora, nada vai nos livrar. Quem de vocês já não viu a reportagem na TV, por exemplo? Vem a notícia lá que caiu o avião e desencarnaram 300 pessoas, né? Todo mundo que estava no avião. E aí tem lá, a repórter vai lá dar entrevista, tem aqueles dois caras que chegaram 5 segundos atrasados, o avião já estava saindo e era para ele estar lá e não estava. Por quê? Porque não era o dia daqueles dois lá. É assim que funciona. Uma vez falei isso numa palestra, uma pessoa perguntou assim, mas escuta, está lá o avião com 300 pessoas, e se for o dia do piloto? Aí, na hora pensei assim, mas é claro, se fosse o dia do piloto e só do dele, ele não teria embarcado. Ele teria algum problema que atrapalharia o seu embarque e não iria. Né? Deus não erra, Deus não joga dados. Mesmo quando a gente vê uma tragédia, um desencarne em massa, como um tsunami, um terremoto e coisas assim, é de cortar o coração, com certeza, mas não tem nada errado. Difícil para a gente aceitar isso, mas é assim que funciona. O fato é que nós continuaremos existindo depois que deixarmos esse corpo, não é? O grande filósofo Sócrates,
que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, ele já era precursor das ideias, precursor não, porque a Índia também, né? Mas o Sócrates já defendia as ideias da reencarnação. E como vocês sabem, o grande filósofo foi condenado à morte. O júri de Atenas o condenou à morte, que ele tinha que beber um veneno lá, o cicuta, não é? E aí, enquanto estava rolando lá o julgamento, a esposa do Sócrates estava assistindo, e ele estava preso. E ela, quando pronunciaram a sentença da morte de Sócrates, ela saiu correndo, a esposa chegou lá na cadeia: Sócrates, eles te condenaram à morte. E aquele homem calmo, sereno, sábio, ele falou assim: mas eles também estão condenados. Né? Aí ela falou assim, a esposa: mas é uma sentença injusta. Realmente era injusta. E ele falou assim: mas você preferia que fosse justa? Não é? A maioria de nós, e a maneira como a gente educa nossas crianças, é uma educação para a vida. O que é uma educação para a vida? Tem que se alimentar, tem que ir na escola, e tem que ter sucesso, tem que ir bem, depois casa ou não casa, e vai por aqui, arruma um bom emprego, vai crescendo, e enfim, a gente define sucesso como sendo essas coisas, não é? Em geral, sucesso material. Nenhum problema quanto a isso. Isso é bom, é necessário, move o planeta, produz o progresso, mas não é só isso. É mais importante ser do que ter. Porque tem essa história, né, de que a pessoa só se fizer tudo isso vai se sentir alguém realizado. Essa cultura leva a essa pressão e não é por aí, né? Eu vou trazer para vocês, falando exatamente do tema, Educação para a Morte, tem um livro de autoria do espírito Humberto de Campos. Esse foi publicado em 1966, pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. E o livro chama-se Cartas e Crônicas. E no capítulo 4, Humberto de Campos deu o nome Treino para a Morte. E eu prefiro, se eu fosse escolher, eu preferiria usar o tema Um Roteiro para a Vida, não é? E eu vou trazer para vocês, então, a receita de Humberto de Campos, grande escritor, membro da Academia Brasileira de Letras quando encarnado, retornou à pátria espiritual e, observando a movimentação lá no plano espiritual, trouxe essas orientações através do Chico. E ele começa recomendando que a gente reveja nossos maus hábitos. Diz ele que a cristalização dos maus hábitos no plano espiritual é uma praga tiranizante. Falar assim é fácil. Aliás, tudo que eu vou falar daqui para frente é fácil de falar, difícil de fazer. E eu também não consegui ainda atender aí a receita do Humberto de Campos. Mas pelo menos que fique aí algumas coisas para a gente refletir a respeito de como conduzir a nossa existência e irmos nos preparando para essa passagem inevitável, não é? E mudar hábito é difícil. É difícil. Alguns dos nossos hábitos são milenares. A gente vem trazendo, vem arrastando isso. É muito difícil. Aliás, a batalha mais difícil do ser humano é a reforma íntima, né? A gente conseguir se modificar. Bom, o Humberto diz assim, ó: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Não estou aqui criticando ninguém, eu ainda também consumo carne, não é? Eu estou trazendo aqui a receita do Espírito, pensando quando você chegar do lado de lá, né? Diminua a volúpia, o desespero de estar sempre comendo carne, né? Olha a expressão que ele usa: o cemitério na barriga. Olha isso. Sabe por que ele fala cemitério?
Porque, na verdade, para a gente se alimentar de carne, a gente assassina nossos irmãos menores, não é? É forte a imagem, mas é real. O cemitério na barriga é um tormento depois da nossa transição. O Espírito Emmanuel diz que o futuro do homem evoluído é o vegetarianismo. Então, na medida do possível, vamos dando uma reduzidinha e tal. Ele em seguida fala dos excitantes, né? Ou seja, das drogas, coisas assim, que é muito complicado chegar no plano espiritual como dependente de algum tipo de droga, muito complicado. Ele fala assim, ele usa a frase em 1966, né? Ele fala assim: tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu por um uísque ou uma cachaçinha. Tanto quanto for possível, evite os abusos do fumo. É outra coisa complicada também. Porque tudo que eu vou falar, é importante a gente dizer o seguinte, olha. Quando chegarmos ao plano espiritual, depois que passar aquela turbulência aí, alguns dias mais, outros menos, dependendo de cada um, quando você se ver no plano espiritual, porém sem o corpo físico, sem a matéria do nosso plano, é o seguinte: ninguém vira santo nem vira bandido por ter desencarnado. Sabe? Você vai lá no velório, a pessoa foi dar pá virada a vida inteira. Aí chega lá, fala, agora ele está sentado ao lado de Deus, não sei o que, está nada. Né? A gente fala isso aí para agradar os familiares, mas não está não. Né? Então, é o seguinte, chegando ao plano espiritual, por assim dizer, você amanhã é a mesma pessoa que era ontem quando estava encarnado. Isso é nem melhor nem pior. Concordam comigo? De maneira que todos os seus hábitos, a sua forma de pensar, o bem que você praticou ou o mal, os seus vícios, suas dependências, seus maus hábitos ou bons hábitos, enfim, você é a mesma pessoa. De maneira que você chegando ao plano espiritual, dependente de algum vício, por exemplo, o álcool, o fumo, as drogas, o sexo, etc, etc, né? Você não tem mais o copo, né? Vamos dar um exemplo bem simples. A pessoa é efetivamente um dependente do álcool. Desencarna nessa condição. Chega lá no plano espiritual, a fissura vai continuar a mesma. Verdade ou não? A vontade vai continuar a mesma. E no desespero ele vai virar o quê? Um obsessor. Nem é porque ele tem problema com o obsediado. Ele enxerga lá no nosso irmão que tem essa dependência também, ou que gosta, sei lá o quê, e pelo pensamento ele entra em conexão e vai lá intuir. Vai lá e consome e tal, porque em verdade quem vai consumir de fato é o obsessor. Repito que não tem problema nenhum com o obsediado. A gente sempre associa a ideia de obsessor a alguém que persegue, que quer se vingar, etc. Não. Esse a gente chama de vampirizador. O que ele quer? Sugar, absorver as energias do consumo, seja do que for. Tanto é que você bebe aí um pouquinho aí de uma cachaçinha, né? Já fica meio assim. Quantos vocês conhecem que bebe 1 litro inteiro e sai andando? Por quê? Porque não foi ele que consumiu. Não foi ele. Foram eles. Tem aquele túnel aqui em Santos, né? Se você soltar um cara cambaleante, no sentido contrário ao trânsito, ele vai atravessar. Já viram um bêbado ser atropelado? Por que não? Eles não deixam. Eles não deixam porque vai perder o copo. Porque depois dá trabalho para convencer outro e vai daqui, vai dali, né? Ele não tem amor nem desamor em relação ao seu copo ambulante, por assim dizer, não é?
Mas é que dá trabalho depois para convencer tudo de novo, o outro e tal. É assim que funciona. A mesma coisa em relação ao sexo. Estou correndo um pouquinho aqui. Em família, diz Humberto de Campos, observe cautela com testamentos. Olha isso. Porque as doenças fulminatórias chegam de repente, né? De assalto, né? E se a sua papelada não estiver em ordem, vai complicar. E sabe quem vai falar mal de você? Os seus. Ah, podia ter deixado isso aqui para mim, agora não sei o quê, vou ter que pagar tanto aqui de... O cara vai pegar o seu bem, que você trabalhou, né? Que você conquistou e ainda vai falar mal de você por causa do imposto que tem que pagar. Então, se você quer evitar esse tipo de dardo energético, de humilhações, oriundas muitas vezes até dos próprios familiares, se tiver que fazer, se tiver pensando em fazer um testamento e tal, faz. Sei lá, uso e fruto, essas coisas, mas deixa a coisa mais ou menos organizada. Agora veja bem que ele fala aqui também. Não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. O quê? Esse Humberto de Campos está, ó. Quer dizer que eu não posso ser apegado a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, minha filha? Como assim? Eu os amo demais? Claro. Claro que tem que amar mesmo. Só que é o seguinte, primeiro que a gente precisa tirar um pouco essa ideia de os meus, né? Nós somos todos irmãos em humanidade. Eu já vi muitos que falam assim, ó, o meu neto, a minha neta, é o mais bonito, o mais inteligente, o mais esperto, o mais tudo do mundo. Já ouviram isso? Caramba, eu fico pensando, puxa vida, o mundo tem mais de 8 bilhões de encarnados, que sorte que esse cara ou que essa senhora teve, não? O dela é o mais tudo. Eu até adotei agora o seguinte, eu falo assim, eu também tenho netos, né? Eu falo assim, olha, meu neto, minha neta, não sei o quê, o segundo, mais tudo isso. Ah, é? Quem é o primeiro? O seu. Né? E, a recomendação do Humberto de Campos é pelo seguinte, vou perguntar aqui para as senhoras, para os senhores. Seus filhos desta vida serão seus filhos numa próxima encarnação? Provavelmente não. Claro que todos pertencemos a uma grande família espiritual, mas a família consanguínea, o tipo de relação que nós temos hoje, ela vai mudando, né? Você pode ser amanhã filho do seu pai, e assim vai, não é? A gente, sim, pertence a uma família espiritual, mas o tipo de relação muda. A gente muda até de sexo, muda de polaridade sexual, não vai mudar de filho? Claro que muda. Então, o Humberto está falando é o seguinte, esse apego exagerado, sabe? Dá uma maneirada nisso. Somos todos irmãos em humanidade. E ele diz aqui, se você já tem uma fé religiosa, siga por esse caminho. Como é o nosso caso, né? Aquele que conhece o caminho e procura se equilibrar nele, é mais feliz. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Porque, meus amigos, no final da história, quando a gente chegar do lado de lá, sabe o que vai valer? O bem que você praticou. Ou o bem que você não praticou. É isso que vai contar na hora da balança lá. Não é? E procurar manter sempre um sorriso, o bom humor. Aliás, é muito chato ficar perto de gente que está sem mal-humorada, né? Eita! Trabalhe sempre, sem cessar. O trabalho é o melhor dissolvente das nossas mágoas. Oportunidade de trabalho, não falta. Essa casa abençoada aqui tem muita oportunidade, né? E além de tudo, evita a depressão, que é o mal do século XXI.
Lembrando, ajuda-te e o céu te ajudará. Ele fala para a gente não se cansar muito também, sabe? Não se canse em excesso. E também tem o seguinte, evitar o queixume, sabe? Tem gente que se queixa o tempo todo de tudo. Você acorda um dia e fala para a pessoa assim, hoje eu acordei com uma dor de cabeça. A pessoa fala assim, e eu então? Eu estou com dor de cabeça nas costas, nas pernas, tudo. Tá bom, você está bem pior que eu, você ganhou. Não tem gente assim? E a energia é ruim, te puxa para baixo, sabe? Então, claro, se a gente tem um problema, uma dificuldade, tem um parente, um amigo, vamos dividir, isso é bom, essa troca. Mas ficar atazanando a vida da pessoa sempre com queixume, não dá, né? Vamos repensar a nossa postura. Tenho certeza que todos vocês conhecem, tem uma música composta por Charlie Chaplin. Uma música muito bonita, em inglês chama-se Smile, que em português é Sorria. Para a gente encerrar, eu vou trazer um trechinho aqui para vocês. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência.